Você está animado? Está animado para o que Deus está por fazer ainda na sua vida? Ou já desistiu? Desistiu de sonhar? Desistiu de esperar em Deus? Creio que não. O crente, o cristão, aquele que tem sempre uma manhã na perspectiva do reino de Deus, que coisas celestiais possam nos alcançar todos os dias. Eu quero compartilhar de forma muito breve hoje aqui algo que Deus tem falado ao meu coração. Na verdade, tem me desafiado a viver todos os dias e constantemente voltando a essa mensagem, voltando a este pensamento, algo que Deus tem me desafiado a ousar, a sonhar. Então eu gostaria de compartilhar isso com você. Um desafio, talvez, de algumas pessoas em sonhar algo novo, em sonhar coisas novas e ousadamente sonhar. E eu entendo que pelo Espírito Santo de Deus, Ele quer abrir nossos olhos hoje e abrir o nosso coração e aceitar esse desafio, porque Deus, dentro da sua perspectiva, Ele coloca sempre dentro do coração do homem algo grande, porque Deus é eterno, porque Deus sempre pensa grande, Deus sempre sonha grande. E nós já sabemos diante da sua palavra que o Senhor, os pensamentos de Deus, os sonhos de Deus ao nosso respeito são bem maiores do que os nossos. Então, nessa perspectiva de que se eu tentar alinhar os meus sonhos com os sonhos de Deus, eu vou conseguir avaliar que, na maioria das vezes, os nossos sonhos são muito medíocres, porque Deus sempre sonha muito maior, tem um sonho muito maior. Deus, os seus pensamentos ao nosso respeito, como seus filhos, são sempre mais altos do que os nossos. Então, a primeira coisa é de tentarmos chegar aos pensamentos que Deus tem ao nosso respeito, de tentar alcançar esses sonhos, de tentar alcançar esses pensamentos. Mas sabe o que vai acontecer? No momento em que nós alcançarmos esses pensamentos, esses sonhos, esses objetivos que Deus tem para nós, Ele sempre vai aumentar, Ele sempre vai nos impulsionar, Ele sempre vai pensar algo além ainda de nós, porque Ele conhece, Ele sabe o potencial que nós temos como pessoas, como igreja, porque foi Ele que nos criou. E Ele sempre tenta colocar, implantar isso dentro de nós. Eu gostaria de orar primeiramente, antes de compartilharmos de verdade, que Deus possa começar a abrir o nosso coração nessa manhã, possa fazer, em alguns casos, uma transformação, uma renovação de mente, virar uma chave na nossa mente, em relação a essa proposta de Deus. Ouse a sonhar. Baixe sua cabeça e peça ao Senhor que desde já o Espírito dEle possa começar a inundar o seu coração, em abrir a sua mente, em virar uma chave, e Ele possa lhe tocar de verdade com o seu poder. Espírito Santo, toda a liberdade Tu tens aqui nessa manhã, para fazer, para realizar, para falar em nome de Jesus. Que nada, absolutamente nada, possa impedir do propósito que o Senhor tem para essa manhã, do objetivo que o Senhor tem para essa manhã nas nossas vidas, em todas as pessoas que estão aqui, que entraram aqui pela primeira vez ou pela 100ª vez. O Senhor possa realizar, Deus, a tão poderosa obra, e que a sua palavra possa de verdade produzir o efeito para qual ela foi designado nessa manhã, a 30, 60 e 100 por um, venha frutificar nos nossos corações, com o objetivo de alcançarmos, ó Deus, uma amplitude muito maior na nossa vida pessoal, familiar, ministerial, profissional e Deus, de relacionamentos, Deus, para alcançar essa cidade, para alcançar nossas famílias, em nome de Jesus que pedimos, amém? Queridos, sonhar é de Deus, sonhar é algo que está no DNA de Deus, que foi plantado dentro de nós. Deus, quando
ele viu que a terra estava sem forma e vazia, ele desejou, desejou que algo fosse ampliado. E depois de criar todas as coisas, ele ainda sonhou, ele desejou colocar no centro do jardim o homem. Sempre num projeto, sempre visualizando aquilo que ele sempre planejou e sonhou e projetou. Vou conseguir mudar daqui de cima? Vou. Peraí, deixa eu ver. Essa frase que diz assim, do Augusto Cury, diz assim: sem sonhos a vida não tem brilho, sem metas os sonhos não têm alicerces, sem prioridades os sonhos não se tornam reais. Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades e corra riscos para executar seus sonhos. Melhor errar por tentar do que errar por omitir. Mas pensando nessa perspectiva aqui, que a nossa vida sem sonhos, ela pode ficar estagnada. E hoje nós vivemos em uma geração, em todas as esferas dessa geração, em todas as faixas etárias da nossa geração, do tempo em que estamos vivendo, que tem uma dificuldade a de sonhar. Nós vimos ontem, em especial, os desafios das gerações, as diferenças das gerações. E a geração dos mais jovens hoje não conseguem sonhar e projetar o futuro, não conseguem planejar, não conseguem criar estratégias para o futuro. Vimos ontem sobre a geração Z, uma geração de até os 23, 24 anos, jovens que não conseguem projetar, isso pela falta de um amadurecimento, uma adolescência que não consegue olhar para frente, se projetar e pensar algo grande a seu respeito, e vão vivendo. Uma geração que não tem um amadurecimento da sua razão, uma geração que vive, em especial as crianças, que não sonham, mas os tipos dos seus sonhos são fantasias. Os seus sonhos, os seus objetivos é como que um desejo de ser um herói. Então nós temos jovens, adolescentes e crianças que têm perspectivas de sonhos muito irreais, inclusive. E eu não digo irreais no contexto de que é algo que, humanamente falando, se torna inalcançável. Não, que se torna fantasia. Certa ocasião, minha filha muito pequena, nesse processo de fantasiar as coisas, ela suspira e diz assim, dentro de um desejo que ela tinha, ela suspira e diz assim: se eu fosse uma rainha, se eu fosse uma princesa, eu teria tudo aquilo que eu desejo. Isso eu digo porque as crianças, elas fantasiam as coisas. Mas também, por outro lado, uma geração dos nossos pais, uma geração dos anciãos da sociedade hoje, também da igreja, também não conseguem sonhar, porque muitos desistiram de sonhar, pararam de sonhar. Aqueles que se consideram que já conquistaram todos os seus sonhos possíveis, deixam de projetar coisas novas. Outros, por sua vez, que desistem de sonhar, achando não terem mais tempo a realizar seus sonhos. Mas o que podemos ver na palavra do Senhor, em Atos capítulo 2, verso 17, Pedro falando a respeito de uma profecia de Joel, ele diz que nos últimos dias, disse Deus, derramarei do meu espírito sobre todo tipo de pessoas. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os vossos velhos sonharão. Naqueles dias derramarei o meu espírito, até mesmo sobre os servos e sobre as minhas servas, eles profetizarão. Você acha que nós estamos nos últimos dias? Você acha, diante de tudo que nós temos presenciado e vivido, nós estamos nos últimos dias? Então esses últimos dias é para o cumprimento dessa profecia, o derramar do Espírito Santo para fazer os jovens terem visões, recobrarem a sua visão de um futuro, recobrarem a sua visão de algo superior do que estão vivendo. Também o Espírito que tomará os nossos velhos para terem sonhos
Sonhos que foram mortos, enterrados, sonhos que foram desistidos, poderão serem ressuscitados nesta manhã. Eu creio, e a minha oração e a minha busca para essa manhã, para a minha vida e para esta igreja, é que sonhos sejam restaurados, sonhos, visões sejam abertos, olhos sejam abertos para algo novo que Deus está nos propondo, para que Deus está propondo a essa igreja. Eu prestei atenção ali nos slides de boas-vindas a essa igreja, a descrição que esse ano 2021, o ano de decisões. Talvez esta manhã você veio aqui para este culto pensando em desistir, pensando em que fosse só mais um culto. Eu quero dizer algo para você, queridos. Quando estamos na presença do Senhor, não é mais sempre a mesma coisa. Não é sempre o mesmo culto. Deus tem sempre algo novo, porém nós precisamos seguir crendo nessa palavra para essa igreja este ano, um ano da decisão. Talvez o dia da decisão seja hoje, o dia da decisão de você decidir realmente: eu quero sonhar, eu quero ousar a sonhar com coisas grandes. Eu preciso que vire uma chave na minha mente, que vire uma chave no meu espírito, para que eu possa invadir e sonhar com coisas grandes. Pastor, mas o ano já está acabando, já estamos no segundo semestre, já estamos entrando no mês de setembro. E para Deus você acha que precisa de muito tempo para realizar as coisas? E você acha que precisa de muito tempo para Deus realizar aquele sonho, aquele projeto que você colocou lá no começo do ano, que se afastou a cada passar dos meses? Aqueles sonhos que você colocou, os projetos que você colocou no papel na virada do ano, como todos fazemos. Se não colocou no papel, pelo menos olhou para o seu futuro e projetou para um ano, e as coisas não mudaram, as coisas parecem que regrediram, as coisas parecem que se fecharam ainda mais. Sonhos que precisaram ser enterrados, sonhos que precisaram ser guardados, sonhos que precisaram ser esquecidos. Mas eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida hoje, igreja. Que Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui para a restauração de sonhos, para uma renovação de sonhos, para abrir a nossa mente e nos fazer entender que Deus espera que possamos sonhar ousadamente. Ele tem nos dado isso, uma amplitude, o Espírito sendo derramado em nosso espírito, tomando o nosso espírito, para que nós, que somos jovens, amém? Possamos rever e ter a nossa visão restaurada de algo grande que Deus tem a nosso respeito. E os nossos velhos, nossos anciãos voltarão a sonhar coisas grandes. Por maior que sejam os desafios, por maior que sejam as oposições, podemos voltar a sonhar. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 3, verso 3 a 5. Tem ali os textos de apoio que você pode acompanhar. 1 Reis. A história de Salomão, talvez todos conheçam esse momento na vida do rei Salomão, herdeiro do trono do seu pai Davi. E diz assim que Salomão amava o Senhor, seguindo os seus decretos de seu pai. Diga, ele amava o Senhor. Salomão amava o Senhor, seguindo os decretos de seu pai Davi, exceto pelo fato de oferecer sacrifícios e queimar incenso nos altares das colinas. O lugar de adoração mais importante ficava em Gibeon. Por isso o rei Salomão foi para lá e ofereceu 1000 holocaustos. Naquela noite o Senhor apareceu a Salomão num sonho e lhe disse: peça o que quiser e eu lhe darei. Uau! Você já parou para pensar, se Deus aparecer para você num sonho e disser essa frase que ele disse para Salomão: peça o que você quiser e eu lhe darei. E não é um homem que está fazendo essa proposta, que pode desistir amanhã de realizar, de fazer, porque Deus não é homem para que mintas e nem filho do homem para que se arrependa do que ele falou.
Deus colocou Salomão aqui no sonho numa sinuca de bico, dizendo: olha, escolha, peça o que você quiser e eu vou realizar. O que você faria? O que você pediria? De bate pronto, sem pensar muito, sem ir para o quarto orar, para pensar. Porque talvez as primeiras palavras que iriam sair da nossa boca é de verdade aquilo que nós estamos pensando naquele momento, é o que nós estamos desejando. É a primeira reação. É como está o nosso coração em Deus. E aqui, depois no decorrer da história, no decorrer da resposta de Salomão para Deus, não está descrito que Salomão foi seletivo exatamente nas suas escolhas, no seu pedido. E Deus não estava preocupado nisso, que Salomão seria seletivo ou não. Era o que ele quisesse. Se Salomão pedisse o carro do ano, Deus daria o carro do ano para ele. Se Salomão pedisse um emprego, Deus daria um emprego para Salomão. Se Salomão pedisse restauração do seu casamento, Deus faria a restauração do seu casamento. Se Salomão pedisse um filho, Deus daria um filho numa esterilidade. E o que Deus está perguntando para você hoje, não com sonho: peço o que você quiser e eu lhe darei. O que você quer? Você está pronto para responder essa pergunta? Você está pronto hoje para responder essa pergunta? E parece aqui, é o que nós vamos discorrer nessa mensagem, parece aqui que houve uma preparação para que Deus fizesse essa proposta para Salomão. Houve uma preparação para que Salomão sonhasse esse sonho. E talvez é o que nos falta para sonharmos ousadamente. Uma preparação, estarmos prontos para Deus chegar para nós, através de um sonho, através de uma visão, através da sua palavra, e dizer, através de um pregador, dizer assim: o que você quer que eu te faça? Um domingo de manhã, dia 29 de agosto, Deus pedindo na manhã, que você acordou cedo, veio para um culto, talvez sem perspectiva, sem esperança, e Deus está falando para você hoje: peça o que você quiser, que eu vou te dar. Não parece muita soberba nossa pensar assim? Eu diria não, porque é algo que Deus está querendo do seu povo, é algo que Deus está propondo para o seu povo. E eu acho que a primeira coisa, a primeira atitude que nós precisamos ter, a primeira atitude que precisamos praticar, para que possamos ter essa experiência de Deus oferecer essa proposta para nós: peça o que você quiser, que eu lhe darei. Por que somos diferentes de Salomão para ouvirmos dessa proposta? Talvez Deus esteja fazendo isso todos os dias, nós que não estamos ouvindo, nós que não estamos acreditando, nós que não estamos cumprindo. E a primeira atitude que eu acho que nós devemos ter é um alinhamento dos meus sonhos com os sonhos de Deus. É um alinhamento com os meus sonhos, dos meus sonhos com os sonhos de Deus. E nós vamos ver na resposta de Salomão. E essa definição precisa estar muito clara. Essa definição ela precisa estar muito clara para termos sucesso nos nossos sonhos. Você sabia que nem todos os sonhos, por mais nobres que sejam, eles estão alinhados com os desejos do coração de Deus para nossas vidas? Em algum momento. Pastor, mas você disse que Deus está perguntando independente da minha resposta. Ok, mas para de verdade recebermos do melhor de Deus, os nossos sonhos deverão estar alinhados com os sonhos de Deus.
Talvez, por mais nobre que seja, seu sonho de ser muito próspero, ter várias empresas, muito dinheiro. Por que Deus não me dá isso? Por que Deus não responde a esse meu pedido? É um sonho nobre, porque afinal de contas, se eu for próspero, e a matemática às vezes que nós fazemos é muito longe da matemática de Deus. Porque muitos de nós falamos assim: Deus, quando eu tiver muitos recursos, eu vou investir, não precisaremos de 45 pessoas para ofertar para essa igreja, eu sozinho vou ofertar, porque eu terei muitas empresas, eu serei muito próspero. A matemática de Deus talvez você não precise ter muito para ofertar, basta ofertar para que você tenha muito. A matemática de Deus é diferente. Do pouco, Deus suscita muitas coisas. Do pouco, Deus levanta muitas coisas. De um vale de ossos secos, na verdade sequíssimos, Deus ressuscita e restaura sonhos e levanta um grande exército. Do pouco, ou até mesmo do nada, ossos sequíssimos. Talvez esses sonhos, dentro da onisciência de Deus, Deus não nos permite realizar, porque Ele sabe que quando tiver muito dinheiro, próspero, investindo o meu tempo, eu vou deixar de estar na casa do Senhor. Estou dizendo que desejo de ser próspero, ter uma empresa, um empreendimento, ter muitos recursos, é nobre esse sonho. Mas talvez não estejam completamente alinhados aos sonhos de Deus, aos desejos de Deus para as nossas vidas. Talvez sonhos que sonhamos poderá ser perdição para nós. Um jovem que deseja se casar, um sonho perfeitamente nobre. Mas no processo dessas escolhas, estão desalinhados com a vontade de Deus, e no final desse processo, um sonho passa a ser um pesadelo, por não estarem alinhados com o desejo, com a vontade e com o tempo de Deus. Talvez um sonho ministerial, de desejo de cumprir a vontade de Deus, de ser um pastor, ser um missionário, mas dentro de escolhas, de um processo, talvez não seja exatamente aquilo que Deus tenha desenhado para mim, e às vezes a gente fica batendo, insistindo com Deus, e sem ouvir exatamente o que Deus tem para nós. Um sonho nobre, cumprir o ministério de Deus na sua casa, mas se não estiver completamente alinhado com os sonhos de Deus, esses sonhos podem se tornar pesadelos. E eu poderia ficar aqui dando muitos exemplos, tentando definir isso. Mas de verdade, como esses sonhos acontecem, a exemplo de Salomão, dentro dessa experiência que ele teve de um sonho e de um pedido, e de uma oferta que Deus fez para ele: peça o que você quiser e eu lhe darei. Esse processo se dá através de amar a Deus em primeiro lugar. Porque quando eu amo a Deus, eu consigo parar para alinhar os meus sonhos com os sonhos de Deus. O texto nos diz lá que Salomão amava o Senhor, seguindo os decretos de Deus, dito ao seu pai Davi. Ligado ao amar a Deus, me faz cumprir a vontade de Deus. Amar a Deus me faz cumprir os seus decretos, a obedecer os seus decretos. Aí Deus tem o prazer de te acordar de madrugada, ou mesmo nesta manhã, dizer: peça o que você quiser. Amar a Deus sobre todas as coisas é quando eu sonho, e o meu sonho pode estar demorando a se concretizar, e eu continuarei amando a Deus do mesmo jeito. Meu amor por Deus é que, se Deus fizer, Ele continua sendo Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Independe do momento em que eu esteja vivendo. Se o sonho que eu já pedi há muito tempo ainda não se realizou, você continua amando a Deus, obedecendo os seus decretos. Salomão amava o Senhor,
e cumpria todos os decretos do seu pai Davi. Tudo aquilo que Deus havia deixado como ensino, como lei. Há sonhos que exigirão de nós sacrifícios. Salomão foi ao monte, amava a Deus, e por amar a Deus, ele foi oferecer sacrifícios, ofertas, holocaustos a Deus. Há sonhos que exigirão renúncias, sacrifícios, entregas. Há sonhos que exigirão ser guardados no coração até o momento certo. Lembra de José? José, ele sonhava e de forma imatura ele contava aos seus irmãos, causando-lhes inveja, a ponto de ser preso, jogado numa vala, depois vendido para mercadores e parar como escravo no Egito. Graças a Deus que Deus cumpriu toda a sua história, todo o seu projeto para com José, mesmo estando preso, porque Deus tinha um projeto para aquele rapaz. Mas sonhos talvez precisam desses sacrifícios e de serem guardados para o tempo certo de ser concretizado, de ser contado, de ser aberto para outras pessoas. A minha pergunta é: qual o preço que eu estou disposto a pagar pelo tamanho do meu sonho? Salomão estava ali no monte e ofereceu 1000 holocaustos, 1000 ofertas. Hoje nós estamos numa geração muito imediatista, sem desejar de pagar o preço. Nós estávamos conversando ontem à mesa e o pastor contando toda a história, os detalhes da história da compra e da aquisição desse lugar que está ficando lindo, maravilhoso, todo o processo e todo o investimento da igreja, a forma que está acontecendo. Mostrou alguns vídeos, algumas fotos da igreja, de pessoas aqui da igreja, correspondendo à limpeza desse lugar, fazendo. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando o pastor estava aqui falando sobre a reforma desse piso, Deus me falou o seguinte: Deus é um Deus de parcerias. Deus é um Deus de parcerias. Deus pode vir aqui com toda certeza, num raio durante a noite, no momento que você está dormindo, Deus com um raio, e você chegar aqui no outro dia, já está todo laminado aqui, todo lindo esse piso. Como poderia ter feito na criação do mundo. Deus coloca um homem e diz assim: agora você cresça e multiplique. Deus poderia ter criado o mundo já com bilhões de pessoas habitando a terra. Era o projeto de Deus, mas o projeto de Deus precisaria de parceiros para cumprir os sonhos de Deus. E os sonhos de Deus é de ter uma grande família, de muitos filhos, semelhante a Jesus Cristo. E isso necessita de uma parceria. E quem são os parceiros de Deus? Diga eu. Deus pode fazer de forma sobrenatural, mas Ele conta com você. Ele contou com você até esse momento, da etapa dessa construção, dessa reforma. E Deus continua contando com você, igreja. Eu já ouvi uma frase que diz assim: onde estão os recursos para colocar o piso? Onde estão os recursos? Coloca a mão no seu bolso assim, ó. Os recursos estão aqui. Os recursos Deus já deu. Os recursos Deus já deu e eles estão aí. Queridos, eu quero declarar e profetizar e confirmar a palavra do pastor Adalto, que até o final do ano, não vai acabar esse ano, vocês pisando nesse piso aqui, hein? Amém, queridos? Esse amém é para mim ou é para Deus? E o cumprimento desse amém vai acontecer? Amém? Amém, igreja?
Isso é um sonho, isso é parceria, isso é a igreja funcionando, isso é igreja. Deus fez o papel dele desse prédio aqui custar a metade do preço original, não é, pastor? A metade do preço, o preço que ele me disse com que vocês deram como lance. Eu falei, é ilógico, é sobrenatural. É sobrenatural, Deus faz o sobrenatural, mas Ele conta conosco. Uma esfera de oração, na esfera da expectativa, na esfera do cumprimento, na esfera da entrega, todos para todo mundo. E Deus faz com que esses sonhos se realizem. Amar a Deus em primeiro lugar, sonhos que exigirão sacrifícios, verem coisas acontecendo que eu não posso ficar de braços cruzados, é diferente de esperar em Deus. Sonhos que exigirão lutas. Há sonhos que eu precisarei lutar, despertar para fazer. Não se iluda, queridos. Por mais nobre que sejam os nossos sonhos, mesmo estando alinhados com os sonhos de Deus, você não enfrentará resistências. Eu estou profetizando sobre a sua vida, mas talvez você vai precisar sair daqui, curvar a sua cabeça, orar, buscar em Deus, dizer: eu amo o Senhor, eu ofereço sacrifícios, eu pago o preço que for, mas talvez esse preço que for seja muito além, seja uma oferta, seja um sacrifício, e talvez seja uma guerra, e uma guerra espiritual, para que seja destravado no mundo espiritual. Talvez sonhos que você deseja tanto, sonhos tão grandes que você deseja, estão travados no mundo espiritual, por conta de interferências sobrenaturais da parte do inferno. E você vai precisar lutar, ganhar força com isso. Eu preciso entender que haverá necessidade de travar guerras espirituais, para conquistar a terra prometida. Por que eu digo isso? Um lugar onde Salomão foi ofertar foi o monte de Gibeon. Preste atenção, deixa eu ver o texto que está na sequência. Disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entregarei, e nenhum deles te poderá resistir. Essa história acontece em Josué capítulo 10. Josué estava caminhando a conquistar a terra prometida, e uma grande cidade chamada Gibeon, que estava ali na terra prometida em Canaã, depois de terem visto a vitória de Israel sobre Jericó e Ai, nessa investida do povo de Israel, do povo hebreu, à terra prometida, eles passam e foram atacados por 5 reis. E quando pediram a Josué e seu exército se levanta em Gilgal e vai combater para socorrer esses moradores de Gibeão. E disse Deus a Josué, disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, e nenhum deles te poderá resistir. E foi aquele momento em que Josué começou a lutar, o exército de Israel começou a lutar, e Deus fez com que o sol parasse em Gibeon. Mas haveria necessidade de uma luta. E termina assim, no verso 14 de Josué capítulo 10. Não houve dia semelhante a esse, nem antes deles e depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. O que fica como essa mensagem nesta manhã, para você e para mim: quando os meus sonhos estão alinhados com os sonhos de Deus, quando Deus está mostrando a terra prometida a ser conquistada, que esse sonho que você tem é algo que Deus prometeu para você, Ele compra a sua briga, Ele compra a sua guerra, e Ele diz: porque o Senhor pelejava por Israel. Pelo pedido de um homem, Josué, o sol parou. O sol ficou parado de Gilgal a Gibeon, até o exército de Israel vencer essa guerra, essa batalha,
ali naquele lugar, diante da terra prometida, porque Deus tinha um sonho para que aquele povo avançasse. Já haviam vitórias sobre Jericó, já havia vitórias sobre Ai, e havia outras vitórias, outras conquistas a serem conquistadas. E Deus então diz: por vocês eu lutarei, por vocês eu lutarei. Um pedido que seja. Há sonhos que exigirão ousadia. Talvez, na maioria dos casos, é o que nos falta. Ousadia para pedir. Deixa eu dizer uma coisa, perguntar algo para você. Você já ousou pedir algo ousado para Deus? Quais são os tamanhos dos pedidos que você faz para Deus? Quais são os sonhos loucos ou os pedidos loucos que você faz para Deus? Você já ousou detalhar os sonhos para Deus? Talvez seja mais comum do que nós imaginamos. Eu falo por mim. Por muitas vezes eu me pego orando assim: Deus, você sabe do que eu preciso. O Senhor sabe quais são os meus sonhos. O Senhor sabe quais são os meus desejos. Então faça, cumpra, por favor. Que esses sonhos, esses desejos, estando alinhados com os seus sonhos, cumpra. Aí Deus diz assim: quais são os seus sonhos? Fale para mim. Muitas vezes nos falta, ou melhor, nós somos tão humildes, ou melhor, uma falsa humildade nos toma, e nós não ousamos surpreender a Deus com os nossos pedidos. Não que Deus seja surpreendido, porque Deus sabe todas as coisas, mas nessa história aqui de Salomão, parece que Deus coçou a cabeça e disse: poxa, que pedido que Salomão fez. Diante dessa oferta que eu fiz a ele, você pode pedir todas as coisas. Peça o que você quiser. E qual foi o pedido de Salomão? Me dê sabedoria para governar o seu povo. Deus falou: uau, que pedido, que surpresa. Deus, parece que eu me vejo Deus falando assim: gostei disso, rapazinho, gostei desse pedido, me surpreendeu. O pedido, o desejo de Salomão naquele sonho, naquela oferta de Deus foi: Deus, dá-me ao teu servo um coração compreensível, para que eu possa governar bem o teu povo, e saber a diferença entre o certo e o errado, sabedoria. Pois quem é capaz de governar sozinho este teu grande povo? Você consegue entender que Salomão foi pego de surpresa, mas o que estava em seu coração era cumprir a vontade de Deus, para ele e para aquele povo na qual ele governava. Deus, me dê sabedoria, me dê um coração compreensivo, me dê discernimento do certo e errado para governar sobre esse teu povo. É um peso sobre mim, então eu preciso. E o que Deus faz? O que Deus faz? A resposta de Deus para Salomão: gostei disso, rapaz, gostei desse pedido, gostei dessa sua resposta. E por isso Deus respondeu, versículo 11 de 1 Reis, capítulo 3: uma vez que você pediu sabedoria para governar meu povo com justiça, e não vida longa, nem riquezas, que seria comum, talvez nobre para todo mundo, né? Nem a morte de seus inimigos. Deus narrando aqui que talvez eram os pedidos que Deus estava esperando. Eu atenderei ao seu pedido, ponto. Eu lhe darei um coração sábio, passivo, como ninguém teve e ninguém mais jamais terá. Ponto. Ok, Deus iria cumprir. Mas como Deus é muito além do que nós imaginamos, Ele completa, versículo 13: também lhe darei o que não pediu. Esse é o seu Deus.
Quando os meus sonhos estão alinhados com os sonhos de Deus, quando eu surpreendo, quando eu ouso a sonhar, quando eu ouso a pedir, quando eu detalho os meus pedidos diante de Deus, quando eu oferto, eu pago uma oferta, um sacrifício, eu faço sacrifício, eu luto, eu guerreio pelos meus sonhos. Deus diz assim: olha, eu vou fazer o que você pediu, mas eu vou além. E Deus é sempre o Deus do além. Não do além, do além. E Deus diz assim: eu também lhe darei o que não pediu, riquezas, fama. Nenhum outro rei em todo o mundo se comparará a você pelo resto da sua vida. Uau! Queridos, por favor, entenda isso. Destrave uma chave em sua alma hoje. Deus nos dá a oportunidade de pedir o que nós queremos, ousadamente, detalhar, surpreender a Deus com os nossos pedidos. Deus não foi surpreendido, mas Ele gostou desse pedido. Ele falou assim: como você não pediu a morte dos seus inimigos, vida longa, riqueza, que talvez seria o pedido da maioria aqui. Deus, me dê prosperidade, me dê uma família abençoada, me dê uma empresa, me dê um ministério. Deus, cumpra a sua vontade em mim. Aí Deus fala assim: eu farei, mas farei algo mais. Eu farei algo a mais. Ouse sonhar, ouse pedir, ouse surpreender a Deus, igreja. E por último, há sonhos que exigirão e um momento de descanso. E o descanso aqui é muito diferente de cruzar os braços. Há momentos de espera, há um momento de descansar em Deus e deixar e vencer a síndrome do fast, daquilo tudo muito rápido, muito direto, a comida pronta em 3 minutos, a resposta do Google em alguns segundos. Nós vivemos nessa geração da resposta, e quando oramos, quando pedimos, quando sonhamos, quando declaramos, quando sacrificamos, quando ofertamos, nós queremos a resposta rápida dos céus, e talvez isso não venha. Preciso descansar, crendo naquela palavra do Senhor, crendo que Deus pode responder, crendo que Deus pode fazer, porque Deus pode responder até quando nós dormimos, porque Deus não dorme. Enquanto nós estamos descansando, estamos dormindo, estamos descansando em Deus para legitimar os nossos sonhos. Deus continua trabalhando. Salmo 121, o Senhor é aquele que não dormita nem de dia e nem de noite, continua trabalhando o tempo todo. E é onde Ele fala conosco, quando estamos descansando. Esse sonho, muitos sonhos exigirão descanso e espera. Adão descansou para receber a ampliação do seu propósito de vida. Quando Deus criou Adão e viu que não era bom que ele estivesse só, colocou-o num sono profundo, para que da sua costela formasse a mulher, a varoa. Aquilo queria ampliar os propósitos e o destino de Adão, que era de frutificar, de multiplicar e encher a terra. Ele não poderia multiplicar sozinho, ele só poderia multiplicar e encher a terra com uma mulher, osso dos seus ossos e carne da sua carne. Ampliou propósito, mas ele teve que descansar em Deus, ele teve que esperar o momento. E muitas vezes nós não conseguimos esperar o momento e não descansamos e não dormimos. É tempo de ousar a sonhar e descansar em Deus. Jacó descansou em Betel, recebendo a renovação da aliança, da promessa de Deus feita a Abraão, a Isaac, para cumprir-se na vida dele, para que se concretizasse na vida dele. Mas ele precisou descansar ali em Betel, colocar a cabeça numa pedra como travesseiro, para descansar. E ali ter a visão da renovação da aliança, anjo, uma escada ligando o céu à terra.
E ele recebendo a renovação dessa aliança, de que se cumpriria a promessa que foi feita ao seu avô, Abraão, que se cumpriria na vida dele, ele precisou descansar. Poderia deixar de falar de José, no caso o pai de Jesus, que também no descanso que ele estava, diante daquela promessa do anjo à sua noiva, ele precisou descansar a respeito do seu grandioso ministério, que seria de ser o pai, o cuidador do Salvador do mundo. Ele precisou no descanso receber a visita do anjo quando ele dormia, para que falasse com ele: vá e esteja junto com a sua noiva, porque ela estará grávida do Salvador do mundo. Tempo disso que eu poderia ficar aqui na Bíblia falando de muito, te mostrando a necessidade de descansarmos em Deus. Mas o propósito aqui nesta manhã é de aumentar a nossa fé para orarmos e consagrarmos a Deus os nossos sonhos e projetos, observando cada um desses passos que estamos bem perto de realizar. Mas o meu convite para você nessa manhã é de parar e pensar o quanto eu estou disposto a ousar em sonhar, o quanto eu estou disposto a sacrificar, o quanto eu estou disposto a lutar, o quanto eu estou disposto a esperar, o quanto eu estou disposto a prosperar e guardar os seus decretos, os seus estatutos, em nome de Jesus.